Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vamos ver os últimos avanços no desenvolvimento de Mutuca vs Cthulhu. E para continuar acompanhando conteúdo sobre desenvolvimento de jogos e de quebra me ajudar a continuar com a criação de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, Mutuca vs Cthulhu é um fangame inspirado em um dos NPCs da campanha Fim dos Tempos, que é uma mesa de RPG narrada pelo Leonel Caldela no canal da Jambô Editora. Muito do tempo que eu dediquei a esse jogo, desde o último vídeo, foi para resolver um bug bem específico. Isso pode ser muito frustrante às vezes, mas sem dúvida deixa lições valiosas. As frentes que avançaram e que eu vou mostrar para vocês já já foram as animações, o laser e a colisão do Mutuca e o spawn de inimigos, sendo que esse último foi o responsável pela minha dor de cabeça. Começando então pelas animações, a primeira coisa foi fazer algumas variações de animações que eu já tinha. Então, por exemplo, você já tinha visto essa animação, que é a animação do Mutuquinha falando. Então ele tá ali esfregando as patinhas de mosca dele e balançando o bigodinho para poder indicar que ele tá falando. Mas durante o jogo, nem sempre ele vai estar falando. Então eu queria uma animação que ele tivesse só esfregando as patinhas, sem mexer o bigode. Nada muito difícil, então foi só uma questão de voltar atrás e tirar o movimento do bigode. Tudo tranquilo, tudo beleza. Foi uma coisa bem simples de fazer. Outra coisa, eu queria fazer as animações do Necronomicon, tanto a animação dele enquanto ele tá parado, sem falar nada, só com o marca-página balançandinho ali, e uma outra dele falando. Então, como eu tinha feito todo o desenho no mesmo layer, eu tive um pouquinho de trabalho, porque eu tive que separar os pedaços que iam ser animados em layers diferentes para poder facilitar a animação. Não é uma obrigatoriedade, dá para poder fazer a animação tendo um layer só, mas eu acho bem mais difícil, na verdade. Para mim tem sido bem mais fácil fazer isso de forma organizada. Então eu tenho a parte onde é o livro, como um todo, o corpo do livro, que é o que não tem animação, é o que não mexe. Tenho um layer para o marca-página, um layer para a boquinha e um layer para os olhos. E agora deixa eu mostrar para você aqui como ficou a animação dele. Essa aqui então, com ele balançando aqui o marca-página, é a animação que ele vai ficar quando ele estiver parado. Ele vai ficar repetindo ela em looping, e quando ele estiver falando vai ser essa daqui. Eu não sei. Eu gostei, eu fiquei satisfeito com ele, com essa boca meio balançando, assim, como se fosse uma pele molenga, assim, né, se mexendo, assim, se essa pele que cobre a capa do livro tivesse solta em cima sei lá, da madeira ou do papel que serve de fundo para poder encapar o livro ali. Bom, com as animações do Mutuca e do Necronomicon feitas, eu precisei implementar elas na Unreal. Então eu atualizei a interface do usuário que eu já tinha criado antes, com a marcação do número de inimigos mortos, e eu renomeei ali como se a vida do Mutuca fosse marcado pela quantidade de corrupção de tormenta que que ele tem até o momento, e o número de aberrações purificadas. Eu acho que eu não vou manter, na verdade, nenhum desses dois aqui. Eu tô com umas outras ideias de como faria essa medida, se o Mutuca tá ganhando ou não, mas eu comento elas um pouquinho mais nas conclusões do vídeo. O que eu queria mostrar aqui é que eu adicionei um porta-retrato aqui, onde um dos porta-retratos fica o Mutuca e no outro porta-retrato fica o Necronomicon. Eu vou dar o play aqui para vocês verem como que isso fica dentro do jogo. Então, tá aí, Mutuquinha pequenininha aqui no meio, continua voando normal, beleza? Mas se você olhar no canto inferior esquerdo e direito, dá para ver que tanto o Mutuca quanto o Necronomicon estão rodando em looping a animação deles de quando eles não estão falando nada, né? Que a gente chama de idle animation. E outra coisa que eu fiz, eu implementei por enquanto, é um comando de
de teclado, no meu teclado eu implementei quando eu aperto K, eu troco a animação do Mutuca de idle para a animação dele falando. Ó, eu vou apertar o K agora. Ok, bom, acabou ficando errado ali de quando eu tava mexendo. Eu só troquei para nenhuma animação, mas tudo bem. O importante dessa tecla aqui é que eu consigo controlar usando um comando qualquer quando que ele troca de uma animação para outra. Então eu consigo fazer ele parar ou se movimentar, ou no caso, que é o que vai ficar, vai ser a animação dele mexendo só os bracinhos e a animação dele mexendo o bigode. E a mesma coisa eu vou fazer depois pro Necronomicon. E isso por quê? Porque eu quero colocar, uma das minhas ideias, né, é gravar áudios com falas pro Mutuca e pro Necronomicon. E aí, de acordo com quando eu coloco o dou play no áudio, eu posso pegar o comprimento de tempo que demora para poder tocar esse áudio e fazer isso interagir com a animação por meio de um comando interno para que ele só mexa a boquinha quando tiver saindo de fato o áudio. Então eu conseguiria, de uma certa forma, sincronizar a fala dele com os áudios de falas em jogo. É uma coisa que eu acho que vai ficar bem legal se vai dar certo. Posso prometer que vai dar certo? Eu não posso. Mas com certeza eu vou tentar, é uma coisa que eu tô ansioso para poder testar. Bom, provavelmente a essa altura do campeonato você percebeu que ao invés de um único inimigo, a gente tem uma pilha gigante de inimigos aqui. Nós vamos chegar lá. Já vamos falar sobre isso. Da última vez que a gente se encontrou aqui, quando eu apertava o botão para poder atirar, o Mutuca lançava essa esfera amarela. Uma das coisas que eu estou me propondo é tentar usar ao máximo as blueprints, as programações que já vieram inclusas com esse template base que eu estou usando. Então, o que eu fiz? Eu só peguei o projétil e apaguei ele em jogo. Então, ele está aqui, ele continua aqui. Deixa eu selecionar ele aqui, já vou colocar para ele aparecer, pra vocês verem aqui. Então, ó, ele tá aqui, ele continua aqui, mas eu coloquei ele invisível. Ou seja, toda a colisão, toda a percepção física que os elementos do jogo têm quando aquela esfera entra em contato continuam acontecendo, só que ela não está visível para o jogador. E eu coloquei visível essa pixel art, se é que dá para chamar isso aqui de uma pixel art, mas esse desenho aqui de lasers que você vê quando o Mutuca atira é só o laser, mas é uma coisa visual. Toda a programação, tudo se manteve da esfera original. Então isso poupou um bom tempo. Ah, e outra coisa que eu fiz também, eu substituí o som do tiro da bolinha pelo som do laser. Aliás, o mesmo som de laser que eu usei no trailer, quando eu fui fazer o trailer do jogo. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou aqui. E eu espero que dê pra ouvir bem. Ó. Então ele continua atirando na mesma velocidade que ele atirava antes. E a colisão da esfera interage com a colisão do inimigo. Então ele percebe que tomou o tiro e morre. Só que você tá vendo e ouvindo o som do laser. Outro conserto rápido que eu fiz foi no tamanho da colisão do Mutuca. Eu não sei se você vai lembrar da última vez, mas quando o Mutuca batia na parede, ele não encostava, ele estava muito longe da parede ainda, porque a área de colisão dele era muito grande. Mas agora, ó, ele consegue chegar bem pertinho da parede e de qualquer outro obstáculo que tenha por aí, né? Inclusive, ele acaba sendo mais difícil para o inimigo encostar nele também, porque a colisão dele está menor. Então não acontece de você interagir com o inimigo sem querer. Falando agora sobre o spawn de inimigos, você já percebeu que os inimigos estão aparecendo, estão sendo invocados ali em intervalos regulares. E isso é porque eu criei uma área onde os inimigos são invocados. Acho que essa foi com certeza o avanço que eu mais me orgulhei e acabou sendo o que mais me deu trabalho, porque foi justamente
essa invocação de inimigos que gerou os meus problemas. Então, primeiro falando do que deu certo, o que é isso aqui? Isso aqui é um cubo. Eu coloquei um material de wireframe nele para ele poder ficar semi-transparente no mapa, então eu consigo ver aonde que está colocado, mas ele também não bloqueia a cena. Então esse cubo ele não tem nenhuma colisão e ele não aparece dentro do jogo, mas se ele é um cubo, ele tem coordenadas, a malha dele tem coordenadas. Então o jogo pega as coordenadas do cubo, o volume que ele ocupa dentro do espaço. A cada certa quantidade de segundos, ele sorteia uma coordenada aleatória dentro do volume desse cubo e ele spawna um inimigo naquele ponto onde foi sorteado. E ele rotaciona também esse inimigo de forma aleatória para ele não ficar sempre todos eles iguaizinhos na mesma direção. Isso dá um pouquinho de variabilidade no jogo. Por isso que eu deixei o cubo mais baixinho, tá vendo que a altura dele é pequena, porque ele também vai variar para cima aqui, né? No fim das contas, isso aqui o jogo tem essa sensação de ser um jogo 2D, mas ele na verdade tem tudo de tridimensional. Então ele vai variar aqui, então eu deixei ele baixinho porque mesmo que ele varie a altura do inimigo, o inimigo nunca vai ficar alto ou baixo o suficiente para não colidir com o Mutuka ou com o laser que ele está atirando. Aqui eu tinha deixado um quadradinho pequenininho, eu vou aumentar aqui só para poder mostrar como funciona. Aqui. Então, para poder ficar bem claro aqui, eu vou deixar uma linha estreita e a gente já dá o play aqui. Então ele deve invocar inimigos nessa linha. Tá vendo? Ele vai tirando aleatório e se eu paro e dou o play de novo, ele vai invocar inimigos em posições diferentes. Ele não repete as posições. Então você não poderia, por exemplo, decorar a ordem de nascimento dos inimigos. Bom, e qual foi o problema, qual foi o bug que isso gerou pra mim? Qual foi o que me trouxe essa dor de cabeça que eu comentei? No fim das contas, não era um negócio difícil de resolver, mas essa é uma coisa interessante, assim, que eu tenho me experimentado, assim. Eu não tenho feito jogos muito complexos, então, normalmente os meus bugs não são absurdamente difíceis de resolver, uma vez que você sabe como resolver. O problema realmente é ter o conhecimento suficiente para poder mesmo entender o que está dando de errado, e foi isso que eu demorei. Então, o que acontece? Cada inimigo deles, isso na verdade foi o meu erro, cada inimigo tem as informações sobre a colisão do Mutuka. Então, o que isso quer dizer? Quando eu esbarro em um inimigo, quem percebe que houve uma colisão e aplica o dano no Mutuka é a programação do inimigo. Isso não é uma programação do Mutuka dentro dele, que é único. Então o que acontece? A partir do momento que eu tive vários inimigos, e por exemplo tem vários inimigos empilhados, quando eu passava por cima deles ao mesmo tempo, vários inimigos tinham as variáveis e tinham os comandos necessários para poder aplicar o dano, fazer o Mutuka piscar quando ele toma dano e tudo mais. E isso estava gerando um monte de erros. Então, o que eu fiz para poder corrigir? Eu transferi a responsabilidade de lidar com essas informações para a programação do Mutuka, que é um personagem único, e isso resolveu na hora. E, bom, eu acho que isso o que eu aprendi com isso é que você tem que centralizar o lugar onde as informações são gerenciadas. Então, tem um pouco de informação gerenciando num inimigo, aí um pouco de informação gerenciando no personagem, aí um pouco de informação sendo gerenciada pela blueprint do nível. Isso não funciona legal. É bom ter um sistema mais unificado. Como eu só tenho um personagem, o que eu vou fazer vai ser unificar esse trabalho na programação do personagem, mas eu poderia ter uma blueprint só para poder fazer isso, ou deixar que a blueprint, a programação do nível de jogo fizesse esse trabalho. Enfim, o que não dá para fazer é ter a informação espalhada em vários lugares, até porque fica bem mais difícil de lidar com a programação durante o jogo. Como eu tinha comentado, eu ainda não tenho muita certeza
de como que eu vou avançar com esse jogo. E isso, de novo, é uma falha minha, né? A primeira coisa que eu deveria ter feito deveria ter sido me programar e saber certinho que animações eu ia precisar fazer, que programações eu ia precisar fazer para poder desenvolver o jogo. Mas é meio uma característica minha, eu simplesmente saio fazendo o negócio e vou escolhendo o que eu tô mais afim de fazer no momento. Então eu vou lá, faço um pouco da arte, aí programo um pouco e assim vai. Não é um negócio muito organizado. Mas a minha ideia no momento é a seguinte: para mim, assim, pessoalmente, a Tormenta e a forma como ela age no mundo, assim, me passa muito essa vibe Lovecraftiana dos mitos do Cthulhu, né? Então, até por isso eu acho que combina muito bem o Mutuka e o Necronomicon no mesmo jogo ali e disputando. Então, a minha ideia é a seguinte: quanto mais criaturas cthulhianas, mais criaturas o Necronomicon conseguisse invocar aqui na taberna, mais a parte de tormenta que tem dentro do Mutuka ia se desenvolvendo, até o ponto que ele seria tomado completamente, e aí seria o momento que o personagem morreria, que você perderia o jogo. Então o que você teria que fazer seria expurgar os inimigos o mais rápido possível para poder se manter o mais, entre aspas, humano possível, né? Para ele tentar manter a parte humana dele mais forte. Essa é a minha ideia. E aí, enquanto isso, dependendo da quantidade de inimigos, de quão perto a Tormenta tivesse, de finalmente tomar controle sobre o Mutuka tivesse, ele diria frases diferentes e o Necronomicon diria frases diferentes. A ideia é que eles ficariam se degladiando com palavras ali, enquanto o jogador tá voando aí pelo jogo, matando inimigos e, se tudo der certo, fazendo muitos pontos. Assim que eu tiver mais novidades, a gente volta com o próximo Game Dev. É isso, vamos ver se mais um ou dois vídeos de Game Dev eu consigo finalizar um jogo com começo, meio e fim, para poder disponibilizar ele para vocês poderem baixar e jogar de graça, obviamente, né? E vamos ver aí como vai. Então é isso, meus amigos, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam para poder aquecer o coraçãozinho de um desenvolvedor de jogos confinado durante a pandemia. Um grande abraço e até mais!